O Teatro Gamboa dá continuidade à programação online neste fim de semana. A agenda está aberta desde quarta-feira. No palco, a diversidade marca a programação. São espetáculos infantis que integram o Gamboinha, oficinas de yoga, de danças brasileiras e o Sarau do Poeta, comandado pelo ator e diretor Jackson Costa. Um espetáculo onde a palavra conduz a música e resgata a musicalidade e versos baianos de Dorival Caymmi, Jorge Amado, Gregório de Matos e Castro Alves. O ator Jackson Costa é nosso convidado aqui no Issa Bahia, com ele que a gente conversa agora. Seja bem-vindo. Bom dia, Jackson. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Uma alegria, meu amigo, estar aqui conversando com vocês, falando de arte, né? Maravilha, seja bem-vindo. Muito bom estar ouvindo essa voz estrondosa do rádio aí. Valeu. Prazer falar com você também. Saudades. Um prazer, saudade de você. Legal, bom ter você aqui com a gente. Já deve ter dado para se familiarizar com esse novo formato de se apresentar para a plateia, não é? Formato online. Mas como é que você está lidando com essa nova fase da cultura baiana, Jackson? Ainda sem a presença maciça do público. É uma nova descoberta também para o artista? É uma nova descoberta, Jefferson. E assim, o artista, eu acho que ele também vive disso, né? De adaptações ao tempo, às gerações, né? Que muda o gosto do público e o artista tem que encontrar um jeito de dialogar. E nesse momento, esse é o jeito, e que bom que temos essa ferramenta, né? Então, o Teatro Gamboa lançou isso no Brasil, assim, é o primeiro teatro a lançar essa possibilidade de transmissão dos espetáculos sem a plateia, né? Sim. E tem dado certo, tem sido muito bom. Eu já vi alguns espetáculos, a qualidade de imagem e de som, o que é fundamental, né, nesse veículo. Eles têm, a equipe é muito boa, tudo muito organizado, com muita segurança, e tem dado resultado, tanto que eu estou querendo fazer essa apresentação desde que eu soube há um mês e meio atrás, mas só encontrei pauta para agora, porque assim, de quarta a domingo, né, como você falou aí, tá tudo cheio, até dezembro, até novembro, tá tudo cheio, até o final de novembro. Você tem uma ideia, bom, né? Por um lado... com essa diversidade que você falou aí, né, aulas de yoga, teatro, exatamente, né, shows, muito bom. O que muda para o artista no palco, do ponto de vista da linguagem mesmo? Eu vi que você andou dirigindo alguns artistas, inclusive, não é? Margareth Menezes, sim, em lives que ela andou fazendo por aí. Sim, ou seja, sim. É uma mudança de linguagem também, ou você faz no palco o que você já normalmente fazia e deixa por conta ali das câmeras que vão estar captando a imagem? Pois é, muda um pouquinho, né, Jefferson? Assim, eu acho que muda pouca coisa, né? O diferencial que eu acho deve ser a postura e a sensação do artista por não ter a presença do público, né? E assim, não se caracteriza também, digamos, como uma linguagem de você estar fazendo uma coisa para televisão, né? Uma série ou uma novela ou um cinema, porque já tem alguma relação ali que é um pouco diferente. Esse traz um misto, né? Você faz uma coisa com aquela característica como se tivesse público e sem o público. Então muda um pouquinho, às vezes, é uma adaptação, é como se você mudasse um pouquinho a chave ali, né? O calor humano é algo que alimenta o artista na hora, não é? E é o alimento principal, né? Das artes cênicas ali, né? É o principal. Mas também o fato de você saber que naquele momento tem algumas pessoas conectadas com você, né, numa relação que parece com a televisão, né, vamos dizer assim, mas que não é, porque aquelas pessoas também têm consciência de que são poucas que escolheram estar ali, que existe uma sala, vamos dizer assim, virtual no tempo, na imaginação, também traz um diferencial. E essa sensação, ela é diferente, ela é muito boa. Ela não é teatro, não é televisão, não é cinema. É um misto dessas coisas com essa ferramenta que eu acho que nunca foi tão necessária, né, na utilização das mídias sociais como é hoje, e é o que está nos salvando também, né, em algum aspecto. Assim, né? Jackson, sobre o seu espetáculo em si, como foi a concepção dele e o que você pretende apresentar para o público nesse projeto? Fernando, né, que está falando. Isso. Fernando,
Bom, é uma coisa que eu venho fazendo assim ao longo da minha história no teatro desde Itabuna. Eu gosto de dizer poesias, né? E experimento esse dizer poesias em todos os ambientes assim possíveis, né? Desde o teatro, a rua, até em velório, assim, que é um momento muito difícil porque não é uma performance artística, é um sentimento que tem que sair e brotar. E às vezes pessoas próximas a pessoas que eu já fui presenciar ali, né, velando a pessoa, um sepultamento, me pedem, diga aquele poema, por favor, não tem como eu não dizer, não é? Então, é uma maneira de uma comunicação que ela tem esse poder de se adaptar. Um mesmo poema, sabe assim, eu posso dizer um mesmo poema num tom mais inflamado, de um discurso, né, em eventos que às vezes têm um caráter mais político até, do que trazer ele para um tom diferente, né? Assim, que se adapte a esse momento. Nesse momento, tem poemas que eu digo que como eles são poemas atemporais, tem uma sensação estranha de que eu estou falando para esse momento mesmo. A gente está hoje cada um mais na sua casa, o cuidado que tem que se ter com um vírus que não se conhece muito dele ainda, a situação que vive a humanidade hoje, a situação política do Brasil. Então, tudo isso traz um sentido, né? Às vezes não é nem o poema como um todo, mas tem uma frase ali que vem e parece que eu estou falando dessa nossa realidade, né? E adaptar isso para... Diga. Você tem uma paixão especial pelos versos de Gregório de Matos, Castro Alves, inclusive estão aí no seu espetáculo, não é? Estão, exatamente. E eu fico me colocando no seu lugar, com todo respeito, mas assim, Sim, mera pode. Imaginação, tá? Pode. Recita o poema, Jefferson. Não, porque eu fico imaginando exatamente esse desafio de recitar um poema que, em tese, foi escrito para ser lido, não é? E não necessariamente para ser ouvido. Então, é um exercício e tanto esse seu, né? Pois é, Jefferson. Eu falo muito com as pessoas a respeito disso, porque como a gente deve falar um poema que foi escrito para ser lido, exato, e a gente falar ele e ainda assim prender a atenção das pessoas. Aí você vai numa questão que é fundamental, né? Para quem quer, por exemplo, dizer um poema. Eu uso muito esse termo, dizer um poema, falar um poema. Falar ele como uma ideia que você está trazendo. Como se fossem palavras brotando ali na hora, não é? Na hora, exatamente. E não usando aquele tom, digamos assim, declamatório, que às vezes afasta aquela pessoa que está falando, exato, de uma fala normal, né? Para ela trazer a força que a palavra tem, a palavra falada, o argumento, né? Então é um exercício que eu faço sempre, mesmo quando eu digo aqueles poemas que foram feitos para serem falados. Exatamente. Entendeu? Ainda assim, a pessoa, você sabe disso, que você trabalha muito bem com a palavra, você e Fernando, vocês sabem que ainda assim a gente precisa dizer de forma mais natural possível, como alguém que está... Como essa conversa que a gente está tendo aqui. Claro, exato, que a palavra traz uma força, um ritmo, uma rima, uma melodia, e a gente pode acentuar um pouquinho e brincar com isso. E às vezes textos difíceis, não é? Que mesmo lendo, o que o cara quis dizer aqui? Aí quando você verbaliza esse texto, tem que ter um quê de emocional, muito informal ali também, mesmo que o texto seja meio formal, né? Exatamente, é um outro desafio, né? Que a gente lê, aí recorre ali ao dicionário, às vezes vai lá e volta, às vezes não só poema, que não precisa ser muito longo, a gente tem que ir no dicionário 2 ou 3 vezes, num só poema, né? Exatamente. Então, mas aí você falou tudo, você entrando no calor ali da palavra, do poema, do que está sendo dito, muitas vezes a pessoa não entende literalmente aquela palavra, mas ela entende a mensagem do todo, né? Uhum. Isso aí é importante. Jackson, você é um artista multifacetado, com experiência em TV, em rádio, em teatro, em cinema, em televisão, e aí esse novo momento que Jefferson trouxe no começo da entrevista, da transmissão ao vivo, da transmissão de um modelo diferente.
fazer poesia, apresentar poesia, declamar poesia nesse novo formato, tem diferença se você fizesse nesses outros formatos que você tem essa experiência? Tem muita diferença, assim, tem muita diferença. Às vezes, por exemplo, o som, né? Você, por exemplo, está numa live, a gente sabe que às vezes tem um som muito agudo, a voz parece estar distante, e quando essa voz ela chega mais presente, né? Com mais calor, facilita inclusive a compreensão, né? Eu tenho enfrentado alguns desafios, eu tenho sido convidado para participar de muitas lives, e eu não sei dizer não, porque nesse momento a gente tem que dar as mãos, certo? Eu não consigo dizer não, às vezes eu falo, meu Deus, eu preciso descansar, desligar um pouco. Aí me liga meia hora depois alguém, porque quer fazer uma live, e eu sei que vai ser importante para aquela pessoa, e no final das contas, acaba também sendo muito importante para mim, mesmo quando eu estou às vezes cansado para dar uma live e tal, né? Porque, assim, aqui numa conversa como essa que a gente está tendo agora, para mim é um alimento, é importante, sabe? Eu estou aqui com 2 comunicadores, né? Num veículo que tem uma audiência que é importante. Nós temos ouvintes, não é isso? Como é importante não pregar no deserto. Isso já é uma coisa que é enriquecedor. Mas, às vezes, fazer algumas lives também, como tem muitas lives acontecendo, a gente não sabe, né, se estaremos pregando no deserto ou não, mas ainda assim vale a pena. É bem diferente, eu tenho enfrentado dificuldades que interferem na minha interpretação em alguns momentos. Eu estou falando e estou com a consciência daquele veículo ali, daquela câmerazinha do celular, mas também não deixa de ser um desafio de aprendizado, né? Fernando estava falando aí do seu lado multifacetado. Tem algum projeto já engatilhado? Algum filme, novela, minissérie? Enfim, fala um pouquinho do que você está vislumbrando para o final desse ano, 2021. Acredito que para 2021 a gente retomar o processo do filme A Matriarca, de Lula Oliveira, que nós filmaríamos uma semana após ali o começo, né, da pandemia, onde teve esse recolhimento nosso, né, a quarentena. Aí paramos tudo, já estava em diálogos com a produção e tudo. Então não sabemos quando será possível essa convivência de um set de filmagem, né? Acredito que em 2021 aí a coisa, né, não sei seja exatamente retomada, né? Então tem esse projeto, e durante esse período todo de quarentena, alguns pensamentos de como tornar possível, né, o ganha-pão, né, com a minha profissão, porque eu estou fazendo pão integral para poder ganhar, literalmente, para ganhar o meu pão, e estou achando maravilhoso também. Eu sempre fiz pão integral para mim desde os 17 anos, e foi até Margarete Menezes, que é minha vizinha aqui no condomínio, falou, faça seu pão para vender. Eu resisti um pouco no começo, e hoje eu faço pão todo santo dia, sabe? Olha só, aproveita. Jackson do Padeiro. Faça a propaganda do exatamente. pão do Jackson Costa aí, ó. Pois um pão integral. Mas, assim, tenho aproveitado também essa questão toda. Eu fiz um espetáculo aqui, a convite do Festival Literário de Feira de Santana, que eu tive lá o ano passado presencial, esse ano ele foi virtual. Eles me convidaram para fazer uma espécie de um sarau, né? E eu fiz todo no celular, minha esposa Yolanda filmando, e eu fiz ele todo em casa com uma única luz de candeeiro, um único candeeiro. Eu sempre acendia, dizia o poema, 1 ou 2 ali emendados, apagava ele e já era o corte, né, da edição. Aí acendia ele em outro lugar, tinha uma janela grande que eu tenho, como se fosse uma moldura assim, né, de um teatro. Então estava no lado esquerdo, acendia ele no lado direito, acendia no meio, botava o candeeiro mais em cima, e isso deu uma dinâmica de montagem. As pessoas gostaram muito de ver os candeeiros, né, a casa das minhas 2 avós, materna e paterna, uma em Itabuna e outra no Sertão. A iluminação, né, da minha infância, lá com 7, 8, até os 10 anos de idade, era a luz de candeeiro, esse candeeiro, essa lata pequena com o pavio exposto. Isso trouxe uma estética, uma coisa bonita, e nasceu nesse momento aqui, de eu estar em casa, de ser mais cuidadoso, não trazer aqui 2 ou 3 amigos que pudessem vir
com câmera, com microfone, e fazer uma coisa dentro da capacidade, da necessidade e dos cuidados que pede o momento. Então, isso tudo surgiu uma coisa de uma linguagem mais simples, mostrando, inclusive, que para nós que temos um aparelho na mão, celular, quase todo ser humano tem, é possível fazer coisas artísticas simples e que tem um efeito bom também, né? Que maravilha. Olha, um prazer falar com você, Jackson. Jackson Costa, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Queria que você convidasse o público para mais uma edição do Sarau do Poeta. Você se apresentou ontem, não é isso? Teve que acordar cedinho aí para levar esse papo com a gente. E hoje tem mais uma apresentação. Então, por favor, fique à vontade para convidar o nosso público para acompanhar mais um Sarau do Poeta. Maravilha, Jefferson. Primeiro agradecer a você, Fernando, sabe, de estar aqui conversando com vocês e chamar o público, então, para hoje. A gente tem mais uma apresentação às 19 horas no Teatro Gamboa Online, né? A pessoa compra um ingresso que custa R$20 e quem tem o direito paga meia pelo o site www.teatrogamboaonline.com.br. E aí assiste um espetáculo que dura 1h10, mais ou menos, poesia e música, com grandes músicos, né? Tem ali Joaquim Carvalho tocando violão e cantando, Sidney Argolo tocando percussão e Ed Santana tocando violino, craviola e bandolim. Eu sou suspeito para falar, mas é um som que dificilmente a pessoa não se encanta. Tem uma característica muito desse samba de roda do Recôncavo. Então é isso. Muito grato a maravilha. Você. Opa, o prazer foi todo nosso. Muito obrigado também. Parabéns. Você é uma figura que enche de orgulho aí os baianos pelo que você representa para a cultura do Estado, pelo que você representa como ator, diretor. Muito legal. Jackson Costa, um prazer falar contigo. Um abraço e até uma próxima. Maravilha. Um abraço e até a próxima, meu amigo. É mais um papo que vai estar disponível logo mais na íntegra nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e Instagram. Essa coleção está aumentando, são 7h52 na Tarde FM.